Allá nango, minha mãe. Nango pela. Eu estou a morrer. E o Tiai, a arma está aqui. Uena, em onde Monaré, vão, a guerra não deixa. É o que dizia. Comandante, toma minha arma, eu já não aguento mais. Eu vou morrer, comandante, eu vou morrer. Chamavam-me assim. Comandante, eu vou morrer, toma minha arma. 3 casos assim. A religião e a mãe. Mais que as namoradas, mais que as mulheres, mais do que os filhos, era a mãe, sempre. Desses 3 casos, um diz, deixei a minha mãe. Minha mãe está no sítio, tá bom, vamos ver, vamos procurar a mãe, vamos ver se vamos ter até a mãe e tudo. Pedi um cartão, naqueles papéis grossos, fiz caricatura, toda a minha caricatura e tal. E quando cheguei nas pernas, só fiz uma perna e cortei uma perna ao lado. Pronto, a caricatura completa com uma perna e outra perna mitada. E então eu escrevi sim, disse, olha mãe, conforme vejo a caricatura, que é a fotografia, é conforme estou. Por isso um dia, quando eu chegar, para não perguntar como é que isso foi, a falta de uma perna é aquela perna que você está a ver, que não chegou até embaixo, na outra perna que está calçada o sapato. Não tenho esta perna mais, fiquei assim. Mandei a caricatura. A mãe recebeu, mas mesmo assim trouxe-lhe ainda problemas para ele desequilibrar a consciência, porque não estava a acreditar. Mas pronto, acredita, antes de eu chegar, a mãe sempre teve essa caricatura no corpo, como fosse eu o bebê, novamente, para ele ver como é que estou, como que deixei de estar, não sei o quê, até quando nos encontramos. Em Angola, coincidindo com o 4 de fevereiro e antecedendo o 15 de março, cultivadores de algodão fazem greve na Baixa do Cassange, em janeiro de 1961. A resposta militar portuguesa iria ficar para a história como um massacre em que terá sido usado napalm. Os acontecimentos mobilizam jovens e estudantes africanos. Muitos fogem de Portugal ao encontro de movimentos independentistas. A invasão do então chamado Estado da Índia será simbólica para o futuro do Império Colonial Português, onde se multiplicam os sinais de ruptura e de onde chegam propostas de diálogo que Portugal rejeita. Em Angola, aos êxitos militares portugueses segue-se uma crise política. Os colonos alimentam anseios autonomistas em torno do general Deslandes, que acaba por entrar em conflito com Adriano Moreira. Salazar aproveita para pôr fim às reformas, demitindo o primeiro governador e depois o ministro. No mês seguinte, abria-se uma nova frente. Na Guiné, onde já tinham soado os primeiros tiros, 1963 marca o início da guerra, conduzida pelo PAIGC. Ino baba jambi zali Peso be kumala mina titi unkulia Lado be kumala mina titi unkulia Matana baba mina simbira unkulia Kindia Yedala Titi du nord-est Continua, papi. Desse hora que entra, eu cuido. Isso aí lá, 1 hora de noite, era tra. Sol manji, capitão Kutu que na Fulakunda, ele que estava matando aqui, eu dou lá boca, eu dou lá. Ito make kabeshe bada umame keke mata simame ko sipape alibo kabesha alibo fijo capitão Kutu kutabasika. O ataque ao quartel de Tite, povoação situada longe das fronteiras com os países vizinhos, assinala o começo da guerra pelo PAIGC
já antes anunciada por algumas sabotagens. As autoridades tinham começado a tomar medidas e o quartel de Tite, precisamente, fora até visitado um ano antes do ataque do PAIGC pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea. O general Mira Delgado fora de Lisboa para inspecionar os aeroportos da Guiné. A visita não significava, no entanto, que os comandos militares previssem um ataque naquela zona do território. De resto, era então manifesto o ambiente de confiança e otimismo que se vivia entre os militares em comissão, acompanhados pelas famílias. No entanto, nem toda a realidade estava na imagem, já que o quartel de Tite era então uma enorme cadeia, onde muitos prisioneiros encontravam a morte. As vagas de prisões, que incluíram Rafael Barbosa, dirigente do PAIGC, mostravam que os portugueses estavam informados da subversão que se preparava, mas não suspeitavam que seria aqui que, meses depois, soariam os primeiros tiros com que o PAIGC se propunha inverter a ordem colonial estabelecida. No início, os portugueses pensavam que era chegar e vencer. Era tortura, era violência, era tudo para intimidar as pessoas. Às vezes prendiam pessoas e amarravam no carro e começavam a fazer o carro andar. A pessoa caía e iam arrastar-lhe, arrastando até acabar por morrer. Era a tropa colonial. A tropa existente na Guiné em 1961, quando começa a subversão, limitava-se a cerca de 1 milhar de homens, a maioria de recrutamento local, havendo mesmo um centro de instrução militar em Bolama. Um quartel que era exclusivamente destinado à formação de guineenses por graduados portugueses. Nesta altura, não é certo que os ensinamentos transmitidos neste centro de instrução, que incluíam também formação escolar e não apenas militar, tivessem em conta as ameaças de guerrilha que pairavam sobre o território. Mas a tranquila rotina, antiga de muitos anos, iria em breve ser substituída nos quartéis. Portugal prepara guineenses que lutem por uma bandeira. O PAIGC treina guineenses que se batam por uma outra. Começámos com pequenas sabotagens, cortes de meios de comunicação, criar obstáculos nas estradas, batendo árvores para impedir a circulação de tropas. Nessas coisas assim, e pequenas sabotagens de bombas aqui num lado, que nós mesmo fabricávamos, porque aprendemos isso tudo na China. Foi assim que começou a coisa. Porque não havia armas. As primeiras armas que chegaram, portanto, a Conakry, através de Marrocos. Começamos a transportar armas de Conakry para o interior do país, mas no sul. Só no sul. Era uma marca Pachanga, Rico, Rico também era checo, granadas, pistolas TT, mas foi, portanto, o desencadear mesmo da luta, em 63, foi essas armas que serviram, portanto, em Tite. O assalto a Tite por 150 de homens com 4 pistolas, algumas espingardas Leonfield, granadas, katanas e flechas, foi comandado por Arafat Mané, que nos disse ter feito o ataque sem consultar Cabral e que só quando o ouviu falar na BBC tomou consciência de que tinha iniciado a luta armada. A primeira atividade do PAIGC na Zona Sul acho que foi uma surpresa para toda a gente. Não calculavam que isso pudesse acontecer. Nous avons adopté une stratégie qu'on pourrait appeler centrifuge, n'est-ce pas? Parce que, au lieu de faire ce que les Portugais attendaient, de partir des périphéries de notre pays vers l'intérieur, nous avons parti de l'intérieur même vers les périphéries. C'est là que caractérise toute notre action militaire. O partido nunca quis que se começassem as ações na fronteira. O Amílcar foi sempre contra isso. Diz que se nós iniciarmos a ação armada na fronteira, as tropas coloniais vão fazer tudo para fechar as fronteiras. Portanto, a ação tem que ser começada no interior do país, no coração do país. E Tite foi identificado por isso. Perante o início das atividades da guerrilha e a sua rápida expansão pelo território, o dispositivo de defesa português, que em 1962 já dispunha de cerca de 5.000 homens, quase duplica no final de 1963. Há agora uma malha de quadrícula mais apertada, acentuando-se a presença militar em zonas de fronteira. Apesar disso, a guerrilha avança e depressa começa a surpreender os portugueses através de emboscadas, fornilhos e minas anticarro. Na Guiné começou logo com a guerrilha regular. Não houve aquela fase inicial de Angola do terrorismo, propriamente dito. E do guerrilheiro com a katana,
Na Guiné começaram logo com armas automáticas, com os RPGs, aquela coisa toda. Nós buscávamos, portanto, em pequenos grupos, diferentes locais, mas em vários locais. E eles, portanto, que íamos, portanto, fazendo aquela guerra de guerrilha, às vezes, né? E ganhávamos, portanto, algum troféu, né? E apanhávamos uma arma, um G3, um Mauser. Inicialmente, o nosso armamento era melhor que o deles. A pouco e pouco, o nosso armamento ficou praticamente igual ao deles, e tendo eles muito mais minas do que nós só punhamos minas antipessoal à volta dos acortelamentos. Eles punham minas de qualquer maneira, minas antipessoal de qualquer maneira. Por causa das minas anticarro, formava-se uma coisa que se chamava a escala dos condenados. Era uma escala entre os condutores, não iam sempre os mesmos. A gente à frente dos pés tinham uma data de sacos de areia, que normalmente eram as rodas da frente que rebentavam com as minas, que talvez tenham poupado muitas vidas ou mesmo ou pernas decepadas. Estávamos razoavelmente, nunca se está bem, mas estávamos razoavelmente preparados para a guerra. E depois no terreno, bem, enfim, ao fim de 3 ou 4 operações, a gente começava a dizer alto. Aqui qual é o problema? A visibilidade dentro da mata é nula. Aqueles ensinamentos de lado da infantaria que anda 5 km numa hora é mentira. A gente tem que andar dentro da mata 1 km por hora, é ótimo. Albuim Calvão comanda o destacamento de Fuzileiros Especiais número 8, que em setembro de 1963 é o primeiro a chegar à Guiné. A Marinha estava em processo de implantação e entre os meios de que dispunha havia 4 embarcações a motor de que o PAIGC tinha conseguido apropriar-se. Quando eu cheguei havia, por exemplo, uma fragata, não é? Uma fragata, havia 3 lanchas de fiscalização pequenas e havia várias lanchas de desembarque, 2 ou 3 lanchas de desembarque já. Havia já uma esquadrilha, já estava constituída, por exemplo, a esquadrilha de lanchas da Guiné. Os chineses eram de opinião que para fazer guerrilha era preciso haver montanhas. Que o guerrilheiro só se pode, de facto, mexer e bem mover-se em segurança quando há montanhas. Mas na Guiné não há montanhas. Então o Amílcar disse, nos seminários, disse, bom, as nossas florestas é que são as nossas montanhas. Grandes áreas de floresta começaram rapidamente a ser atingidas pela guerrilha. 6 meses depois do assalto a Tite, as ações do PAIGC afetavam 15% do território, segundo declarações do próprio Ministro da Defesa, Gomes Araújo. Pouco depois, o jornal norte-americano New York Times identificava uma larga faixa de floresta entre o Lossato e Mansabá, onde os acessos aos centros urbanos ocupados pelos portugueses eram flagelados. O jornal acrescentava que 6 aldeias que apoiavam a guerrilha tinham sido destruídas pelo exército e por bombardeamentos, incluindo napalm, de aviões norte-americanos F-86. Eu me lembro, eu pessoalmente só usei napalm, eu e os pilotos, no norte de Moçambique. Na Guiné, na altura, julgo que não havia, nunca tinha ouvido falar sequer de napalm. Os F-86, que era um avião de caça, que combateu na Coreia, por exemplo, que estava em Portugal ao abrigo da NATO. E esses aviões tinham ido para a Guiné de um modo mais ou menos subreptício. Depois houve pressões internacionais e então julgo que em finais de 64, por aí, tiveram que se retirar de lá. A proibição dos F-86 era uma baixa importante na Força Aérea da Guiné, que não estava ainda estruturada. Para socorro a feridos e apoio logístico havia 5 helicópteros Alouette 2 enviados de Angola e alguns aparelhos da Dakota. Para ações de fogo, sobretudo os T-6, aviões sem velocidade para fugir às antiaéreas que o PAIGC viria a ter. Logo em maio de 1963 morre Eduardo Casals e fica prisioneiro António Lobato, quando colidem no ar os T-6 que pilotavam, depois de um deles ter sido alvejado. Em poucos meses, a guerrilha obrigava os portugueses a retirar populações para zonas fortificadas. Cortava vias de circulação no sul
e atravessava o rio Geba, atingindo as matas de Oio e Cantanhês, onde a tropa não entrava. E abria uma nova frente entre o rio Geba e Cacheu, após uma primeira fase em que a sua ação era limitada pela hostilidade do Senegal. No sul tinha mais facilidade de apanhar armamento. Nós tínhamos aquele problema no Senegal. E nós tínhamos poucas armas. Pistola. Eu, por exemplo, eu tinha uma pistola, eu tinha quase 50 pessoas comigo. Sou o único pessoa que tem pistola, sou eu. Só acreditava. Depois, introduzimos alguns metralhadores pequenos. Por exemplo, um grupo de 20 homens, 30 homens, havia só 2 armas. Nós começamos com um transporte de meio de população. Uma viagem de quase 2 semanas. É duro. Muitas pessoas morriam no caminho mesmo. As pessoas não podiam andar mais. Diz que eu prefiro morrer. Isso é uma grande dificuldade, porque a pessoa não aguentava. E nós tínhamos 2 perigos. Corria para não ser atacado por tropas portuguesas, também senegaleses. Países vizinhos da Guiné, o Senegal a norte e a Guiné-Conakry a sul, hostilizavam-se mutuamente. O presidente do Senegal, Senghor, receava que Amílcar Cabral se tornasse num instrumento do seu adversário, Sékou Touré, o presidente da Guiné-Conakry que acolhia e apoiava a guerrilha do BAI-GC. Senghor preferia que os guineenses optassem pela via pacífica. Era contra o uso da violência para se obter a independência. Ele dizia isso claramente. Não podíamos contar com ele nesse sentido. E, por outro lado, nessa base, nós chegamos a estar mesmo interditos de circular em território senegalês. Íamos ao Senegal clandestinamente. Precisávamos do Senegal, devido à fronteira norte. Acolhendo vários grupos independentistas em Dakar, o Senegal tenta influenciar a luta dos guineenses. Formações como a FLING, criada em 1962, o MLG e outros disputam o apoio de Senghor e o reconhecimento internacional, nomeadamente da Organização de Unidade Africana, que entretanto se formara na Etiópia. À la veille d'Addis Abeba, de la conférence d'Addis Abeba, mai 63, le Sénégal, le gouvernement m'a demandé de regrouper tous les autres mouvements et que le Sénégal nous donnait sa parole qu'il allait apporter une aide au nationalisme. Seguindo essa opção de Senghor, seguindo essa opção de não violência, evidentemente que todo o movimento que aparecesse a dizer que era não violento, ele apoiava. E, por exemplo, punha-lhes a rádio à disposição, tinham tempos de antena, e tudo porque eram não violentos. O caso da União dos Naturais da Guiné Portuguesa, de Benjamin Pinto Bolo, um grupo apoiado por Senghor que via nos avanços do PAIGC uma vitória do vizinho rival, Sékou Touré. Para dialogar sobre uma autonomia para o território, Pinto Bolo é chamado a Lisboa, num processo que apenas foi noticiado em França. Salazar parece aceitar o projeto, mas depois rejeita-o num longo discurso ao país que começa com uma advertência. Esta é a súmula das minhas palavras de hoje. Vamos a ver se nos entendemos. A unidade nacional, respeitados os seus elementos essenciais, uma capital, um governo, uma política, é perfeitamente compatível com a máxima descentralização administrativa na constituição de órgãos locais e na definição da sua competência. Evidentemente que a administração tem de mover-se dentro do círculo mais largo, que é a política nacional, e terá de agir em obediência às suas diretrizes. A dificuldade está em saber como se conjuga uma administração plenamente autónoma com a unidade governativa nacional. O chefe do governo era claro. A sua política ultramarina excluía o diálogo sobre a autonomia. Isto apesar de ter recebido semanas antes Pinto Bolo e por 2 vezes. No primeiro encontro, Salazar comenta que por detrás de Pinto Bolo está uma ambição de Senghor de anexar a Guiné. Mas, 2 dias depois, diz que as propostas do guineense iam ao encontro daquilo que também ele próprio desejava. Salazar savait que Pinto Bolo était pour le mouvement de Ribakassa pour la provincialisation de la Guinée-Bissau. Et il le recevait à ce titre. Falou com o Dr. Salazar. Falou comigo, mas aqui não teve crescimento, até porque o movimento dele não tinha prestígio, não tinha força. O único movimento que tinha prestígio
era o do Amílcar Cabral. Silva Cunha era então secretário de Estado do Ultramar. Fora ele que, em Bissau, chefiara a missão diplomática expressamente autorizada por Salazar para contactos com a União dos Naturais da Guiné Portuguesa, visando conversações sobre a autonomia. Nas manifestações organizadas pelas autoridades, não havia sinais de qualquer alteração à política oficial do governo, mas o processo era seguido atentamente pelas várias forças. Sempre estivemos convencidos de que o encontro com Salazar não ia dar a lado nenhum, porque já tínhamos a amostra qual era a posição do governo português aí. E de facto foi o que aconteceu. Nós achamos, bom, se o Bruno consegue a independência da Guiné sem guerra, que maravilha. Depois vamos todos calmamente para a Guiné trabalhar. Acontece, no entanto, que o projeto de Pitbull parecia mobilizar mesmo alguns quadros do PAIGC, movimento que, pelo seu lado, voltará a dirigir-se às autoridades portuguesas antes de iniciar a guerra. Numa carta para Peixoto Correia, citada em livro por Gonzaga Ribeiro, Amílcar Cabral elogia o governador e propõe negociações com base no direito à independência, mas, ao mesmo tempo, classifica de suicida e criminosa a política de Salazar. A Constituição política... Inflexível, a política do governo continuava aparentemente aceita pelo país em geral. Uma exceção surgia da clandestinidade. O povo português não está com Salazar na política de terror e de guerra nas colónias portuguesas. Há numerosas ações populares contra a guerra de Angola e podemos dizer que todos os dirigentes da oposição, todas as forças democráticas, condenam, se opõem à política de Salazar nas colónias portuguesas. Falando na Tchecoslováquia, país na esfera da União Soviética que apoiava os movimentos independentistas, Cunhal não traduzia a realidade, já que poucos em Portugal questionavam a política ultramarina de Salazar. Destacava-se Manuel José Homem de Melo, com um livro prefaciado por Craveiro Lopes, ex-presidente da República. Pessoas que tomassem uma atitude de ruptura com o que estava a acontecer, só eu e o Marcelo Craveiro Lopes. Depois havia uns que tinham alguma simpatia pelas ideias e haviam outros que, por exemplo, o Dr. Baltasar Rebelo de Sousa ficou indignado com o meu livro. O Marcelo Caetano também não gostou nada do meu livro, escreveu uma carta em que lhe falava do meu livrinho, até não era um livro. É que Marcelo Caetano queria a evolução e eu queria a independência. Até então só Marcelo Caetano desafiara a quase unanimidade, propondo a transformação de Portugal num Estado federal, com a autonomia progressiva das colónias. Embora inesperado para a época, ficava muito aquém do que defendia Homem de Melo, que fora deputado da União Nacional. O livro era uma crítica à política ultramarina que se estava a ser seguida, que eu dizia que não tinha sentido e que não tinha, sobretudo, saída, e que era necessário transformar os territórios do ultramar em novos Brasis. Em Angola, a guerra entrava numa segunda fase. Empurrada para fora das fronteiras pelas forças portuguesas, a UPA procurou organizar em guerrilha os grupos que tinham massacrado as populações no norte. O movimento de Olden Roberto está instalado no Congo, Leopoldville, onde dispõe de campos de instrução militar como Kinkuzu ou Kizamba. Além disso, recebe ajuda de países africanos como a Argélia ou a Tunísia e conta com apoios dos Estados Unidos, onde Kennedy impõe a sua política descolonizadora. American Committee, quando nós íamos nos Estados Unidos, por exemplo, os documentos que nos apresentávamos nas Nações Unidas estavam se prepararam no American Committee na África. Ajudou muitos africanos. Os apoios, né, eles não recebiam diretamente do governo americano, não, através das organizações não governamentais. Não sei quem da igreja, ou não sei que, em onde vinha essa ajuda. Ultimamente, talvez recebia, mas é que ele é que controlava nós, então, enfim, era difícil ter a noção como é que ele estava a receber essa ajuda. Enfim, mas víamos só no terreno, às vezes aparecia armas, alimentação e tal, não sei o que, etc. A América não podia nos dar armas para combater Portugal. Isso era impensável, não podia. Não podia. Nós recebíamos armas dos países africanos. O pouco que eles tinham nos davam. E também, uma grande parte da coisa nós recuperávamos dos exércitos portugueses. Quando viemos buscar, por exemplo, nós recuperávamos armas. O apoio era material, armamento, dinheiro, para se o partido organizar-se. Estava no fórum da CIA,
americanos estavam a apoiar. E outras forças, por exemplo, que apoiavam a treinar os soldados da UPA. Eram outros países. As nossas armas custam muito vir. Porque a UA, muitos países da UA que não tinham coisa econômico muito forte. Os nossos combatentes faziam tudo para ver se recuperassem as armas dos portugueses. This is the front line in Angola. Yesterday on that road behind me, about a quarter of a mile away, a jeep was ambushed. And today, one of the crack regiments of the Portuguese army is trying to winkle the terrorists out of the hill over the back over here. Patrocinada pelas autoridades de Leopoldville, o que lhe permite grande liberdade de movimentos do lado congolês da fronteira, a UPA é praticamente a única força angolana militarmente ativa. Tentando disputar essa hegemonia e ganhar estatuto de beligerante, o MPLA deixa Conakry para se aproximar da fronteira angolana. Instala-se também em Leopoldville. A coexistência com a UPA parece possível se atendermos ao discurso de então de Mário de Andrade, ainda presidente do movimento que os portugueses apontavam como comunista. But you know, there are some elements in Angola, some liberal elements. Yes, these are accusations of the Portuguese government. They said all these questions about ourselves and about UPA and all the nationalist movements. We are not communist. I am not a communist. I am a nationalist. And our movement is ready to accept help from all the countries. We have prepared and we are preparing many of our soldiers in the Algeria. O primeiro grupo do Exército Popular de Libertação de Angola conta com cerca de 300 elementos que foram devidamente treinados pelo FLN argelino, segundo um programa que eu fiz em conjunto com eles, da minha parte, tudo quanto, incluindo os treinos dos comandos portugueses e os treinos de anti-guerrilha que eles tinham, e da parte argelina, o treino do FLN enquanto movimento de guerrilha e movimento habituado à estratégia ocidental de luta de anti-guerrilha. Primeiro oficial miliciano negro do exército português, Manuel Santos Lima desertara em 1960, a caminho da Índia, para onde fora mobilizado. Com o que aprendera na Escola Prática de Mafra e no Centro de Operações Especiais de Lamego, vai preparar a guerrilha do MPLA em campos de treino do Norte de África. Em Marrocos, organiza o EPLA, exército do MPLA, onde em julho de 1962 dá como prontos os primeiros combatentes. Levam armas da Bulgária, China, República Árabe Unida e Tchecoslováquia. O treino deste primeiro levou 8 meses. Levou 8 meses intensos, porque havia imensa gente analfabeta. E então havia, além das lições, havendo treino militar propriamente, havia a formação político-militar. Os melhores elementos eram promovidos a comandantes, havia uma cerimónia de juramento de bandeira. Termino dando vivas à nossa querida terra. Viva Angola! Agostinho Neto, presente na cerimónia e anunciado como o líder incontestado da Revolução Angolana, acabara de fugir de Lisboa, onde estava com residência fixa. Então, presidente de honra do MPLA, Neto irá substituir o presidente em exercício, Mário de Andrade, num processo que divide o movimento. Quando Agostinho Neto chega, portanto, a Leopoldville e ele entrega a presidência do MPLA, que tinha sido assumida até aí interinamente por Mário de Andrade e sendo secretário-geral o Viriato da Cruz, ninguém tem dúvidas no comitê diretor de que o Agostinho Neto está ultrapassado e que, sobretudo, que o Agostinho Neto não é o homem para isso, não é o líder para esse MPLA que existia agora em Leopoldville. No início era um conflito de personalidades, foi entre Viriato da Cruz e Agostinho Neto. A concepção que me transmitiam os colegas, os companheiros que estavam no local,
era que Viriato da Cruz centralizava o poder, a direção do movimento nas suas mãos. E terá, de certo modo, não combatido, mas deixado prosseguir a ideia que a FNLA passava de que Agostinho Neto não teria fugido de Portugal, mas sido enviado pela PIDE para vir desfazer o movimento. Conflito de personalidades. Eles não se toleram. O Agostinho Neto queria centralizar, controlar o MPLA que lhe fugia. O Viriato da Cruz não achava que ele tivesse controlado porque ele não tinha sido o obreiro desse MPLA. E depois, choque ideológico, porque em 1962 dá-se o cisma no mundo marxista. Então, síntese em pró-chineses e pró-soviéticos. O Viriato da Cruz é pró-chinês, o Agostinho Neto é pró-soviético. Viriato era mais ligado aos chineses, mas Agostinho Neto ainda não estava verdadeiramente, digamos, na área soviética, à qual, até ao fim dos seus dias, eu posso afirmá-lo, teve uma ligação, direi, tática, talvez até estratégica. A situação tornou-se de tal maneira insustentável que o Mário de Andrade, o Gentil Viana, eu próprio, nós dizemos, já não há lugar para nós, neste MPLA, demasiado centralizador, com o Agostinho Neto ditador e, sobretudo, com o MPLA que se começa a definir com tendências para Moscovo nitidamente. A guerra inscreve-se também no conflito entre as superpotências e passa pelo Congo recém-independente, que aceita o MPLA, mas apoia sobretudo o UPA, cujas forças chegam a desfilar em Leopoldville. Apontado pela UPA como movimento de comunistas e de brancos, o MPLA perde terreno na disputa pela representação dos angolanos que lutam pela independência. A UPA fazia a sua propaganda nessa base. Esta gente são os mestiços, são filhos dos brancos. Como é que esses filhos dos brancos vão lutar contra os próprios brancos? Isto tudo estão aqui para sabotar a luta armada de libertação nacional. O movimento de libertação dos mestiços, isso era a primeira etiqueta que nos punham. Depois era do movimento dos intelectuais casados com brancas portuguesas. Algumas eram sobrinhas de Salazar. Salazar tinha muitas sobrinhas nessa altura. Quando surgiu o presidente Neto, ainda mais, a esposa é portuguesa, isso estimulava mais a dizer como é que é possível um dirigente que casa com uma portuguesa vai lutar contra os seus sogros. Opondo-se ao MPLA e defendendo o seu espaço no Congo, a UPA procurava manter sob a sua influência uma base de apoio étnica, desde sempre afeta ao movimento. Mais de 250 mil refugiados bacongos que viviam em grande miséria nas zonas fronteiriças e que o MPLA tentava contactar através do seu organismo, Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados. Uma vez fomos até à fronteira, 3 médicos, todos eles mestiços. Fomos lá para procurar ver se era possível instalar lá o nosso posto médico para assistência a essas populações. A população chegou, falamos, deixaram-nos falar, mas depois começaram os insultos. Que eram os mulatos, filhos disto, filhos daquilo, gente que apareceu com armas e com grandes pedras para nos atirar, insultados pela própria população, e isso tivemos de regressar sem ter feito trabalho nenhum. Alguns dirigentes foram da opinião que, os angolanos, portanto, brancos ou mestiços, que deviam aguardar, digamos, um momento mais oportuno para essa integração. Tomaram a decisão de, já que é assim, para evitar que o MPLA sofra prejuízos por causa disto, vamos nos retirar, vamos para os bastidores e à frente aparecerão principalmente os negros. E alguns desses quadros, inclusive, foram para a Argélia.
outros foram estudar, foram para as universidades. Nós tivemos alguns problemas, sim. Tanto que o próprio Presidente Neto travou a entrada dos verdadeiramente brancos, os autenticamente brancos angolanos, que quiseram participar. E o Presidente Neto mandou esperar. Então acabaram por se juntar todos em Alger. Eu, uma vez que apareci no escritório do MPLA, que era bem recebido pelos meus amigos, o Lúcio Lara e outros, não é? Mas houve logo um militante que não me conhecia, preto, e que não quis falar comigo. Portanto, quer dizer, não havia, de facto, uma atitude de desconfiança muito grande contra os brancos. Não é? Os brancos não tinham ali nenhuma hipótese. Não é? O racismo dividia também o MPLA, cuja liderança era maioritariamente mestiça. Além de o separar da UPA, adversários ideológicos, os dois movimentos tinham falhado uma tentativa de unidade. Olden Roberto alia-se então ao PDA, um pequeno partido sediado também no Congo, e cria assim a FNLA. Pouco depois da formação da FNLA e sob os auspícios do Congo, Olden Roberto constitui o GRAI, o Governo Revolucionário Angolano no Exílio, no qual o MPLA recusa integrar-se, defendendo antes a criação de uma frente. Ficará de fora. Assim que o Presidente Neto chegou a Kinshasa, houve essa vontade de aproximação, e falou aqui de uma delegação que foi saudá-lo, foi visitá-lo. E depois a seguir houve uma carta do Presidente Neto, o Presidente Olden Roberto, né? Uma primeira carta, senhora, que falava na necessidade imperiosa de aproximação, de conjugar esforços. E logo a seguir as relações agudizaram-se, né? No princípio, o Olden Roberto não queria, mas por tanta pressão começou a aceitar. Mas, quando aceita, era que o MPLA ia assim, sem mais sem menos, sem algumas condições. O Presidente Neto não aceitou, a direção do MPLA não aceitou. Tínhamos que entrar, tinha que se abolir o GRAI e formar uma frente única, não é? Numa segunda correspondência, o Neto já chamava o Olden Roberto de tribalista, que não estava a lutar em Angola, e já o chamava gente dos americanos, gente da CIA, e por aí fora as coisas foram. Mas uma troca de acusações, né? Nós também dizíamos que eles eram comunistas e tudo isso, e o fosso se foi. Né? Em 1963, a União Soviética estava quase a reconhecer o GRAI. Eu tive vários encontros com os diplomatas soviéticos nas Nações Unidas. Um deles chama de Fedorenko. Sabe quem que fez falir a Soviética? Foi o Cunhal, Álvaro Cunhal. Ele deu um salto para Moscou para pedir coisa que não fizesse isso. A União Soviética estava quase a reconhecer o GRAI. Ici la voix de l'Angola libre, émission du gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil, GRAE, destinée au peuple angolais en lutte armée pour son indépendance et l'intégrité nationale, diffusée tous les mardis et vendredis à partir de 20h30 jusqu'à 21h sur les longueurs d'ondes habituelles en portugais, français, kikongo, kimbundu, umbundu et kyoko. Nous continuons à vous donner notre bref exposé sur la guerre en Angola qui sera suivi d'un message au peuple angolais. Exposé sur la guerre en Angola. Os êxitos políticos e diplomáticos assentes em força militar projetam a FNLA-GRAI, que será reconhecida pela Organização de Unidade Africana, em detrimento do MPLA, que fica isolado. A hostilidade entre os dois movimentos não se fica pela divergência política. Os guerrilheiros do EPLA, exército do MPLA, e os do ELGA, exército da FNLA, confrontam-se como forças inimigas nas matas angolanas. O primeiro grupo chegou às portas de Nambuangongo e em Nambuangongo foi massacrado pela UPA. Assim, desses 10 elementos só se salvaram 3. E isso marca, de facto, o início da luta fratricida, que vai depois marcar toda a luta de libertação de Angola até depois da independência. Aquela fronteira do Congo era completamente controlada por nós. Antes de entrar, você tem que ter uma coisa militar. Qualquer pessoa que entra sem autorização é um infiltrado.
quando houve tentativas de invasão do espaço militar da FNLA, sem prévio acordo, houve, infelizmente, alguns choques, né? Houveram alguns choques, né? É o caso de Olinda, e Ferreira e outros, né? Esses tentavam passar, mas como a UPA controlava aquilo, ainda não passaram. Bem, quando atravessavam a entrar, então, caíam nas bases, né, da UPA, então ali não havia outra maneira. O MPLA quis criar um espaço, quis também provar ao mundo que estava a lutar, quer dizer, penetrou em zonas militares que eles desconheciam, que não dominavam, né? E aconteceram os tais confrontos, né? Mas não houve planos específicos, né, para aniquilar as colunas do MPLA que penetravam no interior do país, não. Nós não podemos permitir, numa zona de combate, pessoas deambular assim. Qualquer pessoa que vai não deve ter um laissez-passer, uma autorização. Mas quando uma infiltração, quando uma apanhada, o que ele considera como que é? Houve um pouco de tudo, né? Se a FNLA penetrou numa zona que era do MPLA, evidentemente sem prévio conhecimento do MPLA, certamente que houve choques, né? Mas nós nunca, aliás, estamos aqui hoje para falar a verdade, o MPLA não teve grandes áreas de guerrilha no norte de Angola, não é mentira. Tirando uma bolsa que havia aqui na minha região, nos Dembos, né? Era uma bolsita, eram bolsas, né? Não teve grandes espaços militares aqui no norte de Angola. A UPA tinha muita força lá. Tinha muita força, tinha muitos soldados, talvez, ao contar mesmo, ia a 10.000 militares preparados. E com a população, né, enfim, que aderiu, então, a força que a UPA tinha lá era de tomar mesmo consideração. Bom, aí, por exemplo, no norte, aí mesmo no Bembe, aquelas áreas todas, é mais naquela parte, até essas partes de Uqua, nos Dembos, enfim, e Kassongolunda também lá, havia, isso tudo estava cheio de destacamentos da UPA. José Kalundungo, chefe do Estado-Maior do Elna, desertor do exército português em 1960, foi um dos 25 elementos da UPA treinados na Argélia, país que imediatamente reconheceu a FNLA-GRAI e lhe forneceu armas. Com apoios também da Nigéria, da Tunísia e do Congo, além de financiamentos da OUA, a FNLA dispunha de um forte contingente onde não faltavam os mais jovens adolescentes. Cansado? Monsieur le ministre, quel âge ont ces jeunes gens? Eh bien, ces gens ont à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans. Combien en compte l'armée angolaise? Oh, à peu près 30 000 soldats armés. 30 000 soldats armés. Pour le Combien moment. de cet âge-là? S'il vous plaît. Combien qui ont cet âge-là? Combien qui ont entre 14 et 16 ans? Oh, nombreux. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Beaucoup. Tout ce que vous voyez ici, c'est à partir de 14 ans jusqu'à 17, 18 ans. Est-ce que vous pourriez m'en présenter quelques-uns qui aient 14 ans, par exemple? Oui, pourquoi pas. Eh bien, à partir d'ici, jusque-là, ce sont ces gens-là qui ont 14 ans. Est-ce que parmi ces 4 jeunes gens de 14 ans et demi qu'on a vus, il y en a qui aient déjà tué des Portugais? Entre vós, já algum de vós matou branco? Já sei, senhor. Quem é que matou branco entre vós? Já matamos. Você matou? Começaram a katana, sim, sim. Ah, ils ont commencé par de machete. Ils ont tué les Portugais avec de machete. Depois de treinar em bases cedidas pelo Congo, como esta em Kinkuzo, os guerrilheiros da UPA-FNLA atravessavam a fronteira e lançavam ações no interior de Angola. Para contrariar a sua atuação, os militares portugueses implantaram em toda a região afetada um sistema de quadrícula, definindo a Zona Militar Norte, comandada a partir de Luanda. Isto é, toda a área foi dividida em parcelas, defendidas por unidades organizadas em batalhões e em setores, servidos pela base aérea do Negage. Mereciam especial vigilância nesta malha, em que assentava a Zona Militar Norte, as áreas de fronteira. O principal objetivo dos militares colocados nas unidades da quadrícula era travar a infiltração dos guerrilheiros, que, tentando passar despercebidos, procuravam atingir as zonas situadas mais a sul.
havia um campo de aviação perto de Noki, aí a 15 km de Noki, onde eu fiquei, que era a primeira, uma companhia que tinha que, enfim, de certa maneira a minha missão era interditar a entrada de elementos, portanto, das FNLAs e desses grupos. A minha companhia é dada de reforço ao Batalhão 345 em São Salvador do Congo. O batalhão tinha uma missão de vigilância sobre a fronteira e de ações de contrapenetração, porque o reabastecimento logístico da FNLA passava exatamente numa das partes da nossa zona de ação. Eu fui para segundo comandante no batalhão que estava na Mama Rosa, portanto lá mesmo junto à fronteira norte, impedir a entrada e saída, penetração através da fronteira. É claro que devo dizer que não é fácil. Não é fácil e, claro, seria muito difícil entrar num regimento fardado, formado, com o tambor à frente, a gente detectava-os logo. Mas infiltrações individuais havia sempre. Pequenos grupos, não é, que, pronto, passavam, normalmente escoltavam colunas de reabastecimento, portanto, levavam ao colo, às costas, munições, comida, tudo. Portanto, esses grupos tinham que passar o mais despercebidos possível por essa zona de fronteira. Encontrar gente no meio de 4 metros com capim dessa altura não é fácil. Mas nós sabíamos as linhas de infiltração e procurávamos detectá-las. De vez em quando detectávamos e apanhávamos, não é? Nós tínhamos sítios onde se passavam, onde eram sítios de passagem, evidentes, que eles tinham que passar por ali, e a gente montava umas armadilhas, que eram, ao fim e ao cabo, aquilo tinha uns carreiros, como se diz cá, uns trilhos, como em termos se dizia lá em África, em que nós, portanto, esticávamos uns fios, punhamos umas armadilhas de um lado e do outro, e nós andávamos atrás deles durante, sei lá, quase uma semana. Patrulha e reconhecimento. E uma atividade tecnicamente muito importante, porque nas zonas de passagem nós lançávamos campos de minas, que normalmente nos serviam até e nos alertavam para nós podermos controlar o movimento das colunas logísticas. O esforço militar mais importante era a sul, portanto, tentando se aproximar de Luanda, portanto, aquela zona do Tomboco, a zona onde antigamente ali ao pé também da Pedra Verde, essas zonas mais a sul, portanto, entre Luanda e o norte, é que eram as zonas portanto, de maior atividade. Nós escolhemos para o dia 2, precisamente, uns objetivos que se querem estar localizados no coração, digamos assim, de Angola, ou ao nordeste da Mata Bala, onde tem os seus quartéis, pelo menos 2 dos mais importantes cabecilhas do inimigo em Angola, é o Sr. António Fernandes e o Panjo da Glória. Não sei se o Margoso ali habita ou não. O F-84, o Esquadra F-84, que é quem dirigirá o ataque. A Esquadra de PV-2 irá também realizar a sua ação. O coração, na verdade, da guerra eram os demos, não é? Independentemente de haver aqui, assim, grandes movimentos também à volta do Rio Uco e da povoação do Uco e logo a norte, no Rio Loge, o MPLA estava com uma aproximação mais junto a Luanda, não é? A FNLA tinha por aqui, assim, nos demos também, e tinha aqui, assim, perto do Uco, a sul do Uco. Digamos que eles atuavam entre si em guerra e em operações, tanto ou mais, por vezes, do que aquilo que as nossas tropas lhe causavam a ele. A Força Aérea atuava em apoio do Exército e, por vezes, também em missões autónomas. Cada piloto estava incumbido de reconhecimentos visuais para a localização de atividades da guerrilha. Em zonas de mais difícil acesso, eram definidas áreas de intervenção livre, onde a aviação bombardeava sem constrangimentos, bastando-lhe saber que não havia forças portuguesas no terreno. O normal eram bombas de 50 kg de fragmentação. Poderia ir também às bombas de 200 kg ou 750 libras, não é? Usou-se napalm mais na fase inicial, não é? Depois não era muito normal o uso de napalm. Era mais normal o uso de napalm na altura das épocas secas, não é? O maior número de áreas de intervenção livre localizavam-se no norte de Angola. No norte? Na área dos demos, portanto, da responsabilidade da base aérea 9, e na área do Negage. Portanto, para os lados da Mocaba, enfim.
A minha zona de ação era praticamente a Serra da Mocaba, extremamente extensa, e nós tínhamos que patrulhar aquilo intensamente. E percorri várias vezes, em vários sentidos, a Serra da Mocaba. Destruímos muitos acampamentos. Fizemos operações também na Serra do Uís, que era uma serra alcantilada, um drama para conseguir subir, para conseguir descer da serra. Havia fortíssimos acampamentos de guerrilheiros. Destruímos alguns e passávamos 10 dias lá no Alto da Serra. As rações que levávamos na mochila não chegavam para os 10 dias, chegavam para 4 dias. E, portanto, tínhamos que receber reabastecimento aéreo, que era sempre uma dificuldade enorme no alto de uma serra, para conseguir que um avião em voo nos lance sacos de rações. Não? Aquilo era a zona MPLA. Os grupos do MPLA estavam muito bem armados. Estavam armados já com a AK, com a Kalashnikov, armados com metralhadoras de tipo DECTRF, criavam grupos auxiliares que armavam com Mosin-Nagant, ou com o PPSH, ou com a Simonov. Estavam bem treinados, temos que elas demoravam mais tempo. Isto não era do conhecimento de muita gente. Nós deixávamos algumas munições boas, verdadeiras, juntas no chão, mas especiais. Não tinham pólvora como as outras, mas tinham sim trotil. Se por acaso fossem reaproveitadas pelo inimigo, ao dispararem uma bala de trotil, o efeito era diferente, não é daqueles que eles esperavam. Portanto, isso era uma coisa que fazíamos após uma emboscada. O inimigo já muito mais instruído, mais bem armado, muito mais bem armado do que antes, já tinham armas automáticas, inclusive, e utilizavam a mina, não é? Frequentemente, com grande frequência. Cada destacamento militar tentava encontrar a melhor solução para se defender das minas. Nós tínhamos um condutor que era marceneiro, ele lá com tábuas, montaram um banco corrido à frente do para-choques da viatura. Nesse banco corrido iam sentados 2 homens que iam praticamente à frente dos 2 pneus da frente e iam vigiando o chão. Havia um ilustre médico que tinha chegado à conclusão que as mortes com minas ocorriam porque as pessoas iam em posição sentada, portanto, quando se dava o arrebentamento, havia pressões de todo lado, e, portanto, as pessoas morriam por esmagamento dos órgãos internos. Ele explicou-me, olha, experimenta um dia, dá-me ideia que uma solução lógica é vocês, quando andarem ao pé das minas, não se sentem, andem em pé. Pus um varão, tal e qual como nos autocarros, não é? Para a gente se acarrar, e todos iam em pé. Rebentaram muitas minas. Este médico devem a vida a muita gente. Daqueles que eram lá enterrados, depois a gente íamos ao funeral, depois fazíamos um funeral tal e qual, coisa como a gente faz aqui, um de nós aqui. E aquele, por exemplo, que do meu tempo, aquele que queria trazer para cá o filho, tinha que pagar, que o Estado não punha cá nenhum. Basta que morreu lá um da minha idade, o pai dele, daquele tempo pagou 15 segundos para o trazer de Angola para cá. A guerra tinha já feito algumas centenas de mortos entre os cerca de 60 mil soldados que tinham sido mobilizados para Angola até 1965. O recrutamento e a preparação tinham-se intensificado gradualmente e em todas as especialidades dos 3 ramos das Forças Armadas. Entretanto, era exigido agora um novo rigor nos critérios de apuramento para todo o serviço, de jovens que eram incorporados nas várias regiões do país e depois mobilizados para a África. Sobretudo para Angola, onde, por exemplo, a Escola de Aplicação Militar aumenta o recrutamento de africanos e europeus. Situada na cidade de Nova Lisboa, a escola começa a promover anualmente 2 ou 3 incorporações, com jovens oriundos de todo o território. Deste modo, saem de Nova Lisboa todos os anos, prontos para a guerra,
cerca de 3.000 soldados, sargentos e oficiais. O reforço não é apenas do aparelho militar, mas de todas as forças, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública, destacada para as cidades. Em Luanda, o corpo da polícia recebe só de uma vez 350 novos agentes, olhados pela população, sobretudo pelos de origem europeia, como a força capaz de consolidar a relativa tranquilidade que fora conseguida após um longo período de sobressaltos. Encontrei realmente um clima ainda de certo medo, certo? Havia restrições, não se podia, havia Luanda, havia uma cintura de Luanda, com arame farpado, em alguns locais, com uma tropa de segurança, com postos, portanto, de segurança. Os acessos a Luanda a gente só ia até certos sítios, depois não podia ir para a frente, só com escolta. Portanto, havia umas restrições. Para garantir o controle da população, a polícia de Luanda substitui o sistema de rusgas usado em 1961 nos moceques da capital por uma vasta campanha de recenseamento. Depois de identificados e registados, os habitantes da cidade passavam a ser portadores de um certificado de residência. Limitava-se assim a circulação de pessoas, numa medida que visava uma mais fácil detecção dos que estivessem envolvidos com os movimentos rebeldes. Manter a subversão fora das fronteiras da cidade, tal como estava já a ser mantida fora das fronteiras do território, ou circunscrita a algumas áreas do norte. Na sua missão, as ações das Forças Armadas continuavam a ser secundadas pelos civis, nomeadamente pelos que se tinham organizado em grupos de voluntários. Corpos criados logo a seguir a março de 1961 e que atuavam sob as ordens dos comandos militares. Nous sommes ici pour surveiller les fermes, les routes, à cause du terrorisme qui s'est déclenché ici au nord, en Angola. Et pourquoi faites-vous cela? Parce que c'est une chose qui c'est pour la défense du Portugal. Nós só queremos simplesmente desenvolver que aqui é Portugal e que não há discriminação de raças. Pretos, brancos, todas as qualidades, todos aqui têm o seu lugar para trabalharem bem à vontade. Angola aqui é Portugal, portanto nós não diferenciamos, não diferença qualquer raça, somos todos irmãos. Não penso nada que não está ao corrente dos factos. Que pensa da situação no norte de Angola? Dramática. A situação é boa. Sim? Eu estou lá. Eu estou no norte de Angola. No Zaire. Agora estou cá, mas anteriormente, há 15 dias, estava lá e volto para lá segunda-feira. Eu fui chefe da ação do Jornal do Congo em 1962. Eu fui para esse jornal numa altura em que ele, digamos, fazia quadros de honra. Quadros de honra dos heróis e quadros de honra dos anti-heróis. Denunciava publicamente as pessoas que vinham embora, como eram os elementos da UFA, que era a União dos Fugitivos de Angola. Quem vai embora é um covarde, os bons, os valentes, são os que ficam. Independentemente da maior ou menor presença da tropa em cada zona, os brancos, os colonos em geral, homens e mulheres, assumiam eles próprios a defesa das fazendas. Muitas dessas fazendas tinham sido destruídas por ocasião dos massacres da UPA. O caso desta já reconstruída 2 anos depois e de novo a produzir café. Embora marcados pela dolorosa experiência de 1961, os colonos mostravam-se agora convencidos de que, passado o pior, os portugueses nunca poderiam ser expulsos de Angola. Visionam um futuro de soldados colonos e colonos militares que façam de Angola a prova viva e fecunda do poder criador dos portugueses. O governo ensaiara a ideia de que os soldados poderiam vir a reforçar a presença portuguesa se, depois de cumprir o serviço militar, se radicassem no território com as famílias. E com o mesmo intuito, o Ministério do Ultramar chegara a promover a imigração de algumas centenas de novos colonos. Uma parte deles, familiares de portugueses já radicados ou em comissão e que tencionavam ficar. Tem alguém em Angola já? Tenho um filho. Vai ter com ele? Sim, senhor. Vai sozinho? Vou mais 2 filhas. O seu marido há quanto tempo foi para Angola? Há 2 anos. O que é que ele está a fazer lá? Na Polícia Segurança Pública. Muito bem. Vai com os seus 2 filhos? Bom, sim.
Quantos anos tem agora? 40. Si un jour la rébellion vous forçait à faire une guerre encore plus forte, est-ce que vous décidez de rester ici ou de rentrer au Portugal? Sabe, eu nunca pensei em fugir. Se houver, de facto, terrorismo mais a sério, eu não fujo. Eu de morrer aqui. Est-ce que les rebelles vous ont déjà contacté pour vous demander de payer des impôts ou sinon ils risquaient de brûler ou de couper vos caféiers? Não, nunca, não. Nós, a tropa deste lado, quando chegávamos na fazenda, ainda questionávamos o homem da fazenda se tem visto alguém, se costuma vir cá buscar comida, se tem contactos, não sei o que é. Essa situação era difícil. O fazendeiro olhava por nós, ele tinha que dizer não. E ao contrário também, eu acho que o fazendeiro tinha uma situação dedicada nesse aspecto. Lembro-me perfeitamente um senhor que havia no Quitex, foi uma das zonas mais dramaticamente atingidas por aquela matança do 15 de março, e esse senhor, sempre que via uma coluna militar, fugia, porque diz que está mais em segurança se for sozinho do que se tiver uma coluna militar. Ora, o que é que isto significa? Significa também que os terroristas, entre aspas, atacavam mais facilmente uma coluna militar do que um civil que fosse num jipe qualquer aí fora. Foi chamado à polícia política porque ele chegou a ser suspeito de ter qualquer entendimento especial, ou que lhes pagasse um imposto, por exemplo. Chegou a haver uma altura em que isso passou a ser, digamos, uma forma de segurança, não é? Em zonas difíceis, como que esse fazendeiro havia de sobreviver? Talvez, ou tinha que aguardar de um lado ou do outro para sobreviver. Muitos isso aconteceu porque ele tem que proteger os trabalhadores. E se não o fizer, é que venham mesmo lhe matar. Eles matam, não perdoam. Chegam, matam o homem da fazenda, sem dúvida. Isso é se não matar a toda a gente. Nós viemos a saber, e eu pude ver isso após a independência, e mesmo antes, mas fora, após a independência em Angola, que alguns grandes fazendeiros começaram a financiar a FLNA, a dar dinheiro para a FLNA, para que as suas fazendas não fossem atacadas. Sobreviver a uma guerra que previam prolongada ou, pelo contrário, acreditar numa vitória rápida da guerrilha, como parecia ser convicção e não apenas propaganda da FNLA. Combien de temps pensez-vous que la guerre en Angola va durer encore? Oh, je ne pense pas que la guerre durera encore longtemps, vous savez. 6-7 mois, je pense, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça ne durera plus longtemps. Angolano, neste momento mais cruciante da nossa história, precisamente no momento em que Salazar definiu a sua situação, a sua posição de déspota, nós, nesta altura, daremos precisamente a resposta que o Salazar precisa. Angola é dos angolanos. As invectivas da FNLA lançadas num campo de treino do Congo pretendem responder a um discurso pronunciado por Salazar pouco antes. O mesmo que, em Lisboa, lhe garante uma homenagem das forças de segurança portuguesas. Representando as corporações militares e militarizadas, desde as Forças Armadas às polícias, do Colégio Militar à Legião Portuguesa, cerca de 1.500 elementos vão a São Bento saudar Salazar pelo seu discurso de 12 de agosto e são por ele cumprimentados, um a um. Salazar definirá a sua política ultramarina. Portugal é uma nação africana. Os angolanos são portugueses de Angola. Para este discurso, em que exclui qualquer evolução para soluções autonómicas, o chefe do governo não exige apenas o apoio personalizado dos comandos das forças de segurança, prestado em demorada homenagem. Pretende também um plebiscito popular. 4 dias depois, Salazar está por todo o lado na Baixa de Lisboa. Com ele, as principais forças sociais e os meios de comunicação mobilizando o povo para uma manifestação que se pretende nacional. As ideias do discurso 2 semanas antes repetem-se em panfletos expostos nas montras do comércio e colados nas paredes. Os manifestantes chegam por todos os meios e de todas as partes da então chamada metrópole e também das colónias. A cidade configura a definição do mundo português que Salazar enunciou no discurso que, precisamente, a manifestação pretende agora apoiar. Uma capital, um governo, uma política.
São, aos milhares, as pessoas que convergem para a Praça do Comércio. Podem alguns portugueses divergir quanto a muitos aspectos da condução dos negócios públicos. Admitimos-lo perfeitamente e não é de estranhar que assim aconteça, pois divergências de critério e de opiniões existem por todo o lado, são de todos os tempos. O que não acreditamos é que esses mesmos portugueses discordem de que se defenda aquilo que é nosso, terra e alma da pátria. Neste momento, assoma a uma das varandas do Ministério do Exército, do Correio do Paço, o Presidente do Conselho, Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar, que, emocionado, recebe esta aclamação de milhares e milhares de portugueses concentrados não apenas aqui no Correio do Paço, como na Rua Augusta, na Rua do Ouro, no Rossio, Avenida da Liberdade, enfim, diremos em grande parte da cidade de Lisboa. Mas é Portugal que aqui está presente, aclamando neste momento o Sr. Presidente do Conselho. Era uma grande praça, lá no balcão, lá em cima, todos aqueles membros do governo. E Salazar estava entre aquelas pessoas. Eu vi na distância, porque eu havia milhares e milhares de pessoas. Eu vi aquelas pessoas falando, porque era a situação na Angola, apoiado pelos Estados Unidos, e falar contra os Estados Unidos, e depois toda aquela gente aí, ai! Quem se habituou à luta em terras africanas, quem ali viveu e vive horas de combate, que são serviço da pátria, não pode nem sabe usar outra linguagem perante o chefe do governo que não seja a linguagem crua da verdade, reta e firme como a ponta das lanças. Veio até vós, até esta capital da lusitanidade, o negro, que é tão português como qualquer outro, sem preconceitos de cores ou raças. Que Deus guarde e abençoe a nação portuguesa. Que Deus vos guarde e abençoe, Sr. Presidente. E eu era lá com um amigo de Angola, no meio daquela multidão, com os meus duas crianças, o rapaz e a menina. Eu estava cheio de medo. Então eu disse, vamos sair daqui. Anónima, entre a multidão que enchia a praça, a americana Janet não aplaudia Salazar. Casada com Eduardo Montelano, lutava já então pela independência de Moçambique, onde, exatamente um ano depois, se abria a terceira frente armada contra a presença portuguesa em África. Diante de tudo isto, que é belo e grande e único, não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. Nunca mais caiu naquela a ideia, it's a fallacy, uma ideia que seria possível para, com este governo, negociar alguma coisa com os moçambicanos. Impossível.
Parte do